para falar sobre emagrecimento saudável, né? Eu amo estar na casa do Senhor e falar de emagrecimento, falar de recuperação da saúde, tem sido para mim algo muito profundo, muito diferente, né? Porque o emagrecimento não é só um cuidado com o corpo, não é só uma questão de estética, da gente cuidar da nossa aparência. Óbvio que isso é uma consequência, mas tem algo muito mais envolvido, que é a nossa vida com Deus, né? Nós que somos espirituais, somos servos do Senhor, a gente compreende que a nossa vida vai muito além de perder peso por uma estética. A nossa vida vai além disso, agradar a Deus com o nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo, ok? Então, antes de tudo, antes de começar a respeito do que nós vamos falar aqui, eu quero falar de algo muito importante, que nós precisamos esclarecer a respeito do emagrecimento, né? Pode passar o próximo, por favor? Que é fugir do que é fácil e abraçar o que é certo, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam fazendo o quê? Né? Buscando formas muito fáceis para mudar a sua vida, com dietas milagrosas, com dietas da moda, tomando medicamentos controlados, as anfetaminas, buscando algo que é momentâneo, em vez de buscar algo que é duradouro. Então, antes de tudo, de iniciarmos a respeito de como vai ser, como a gente desenvolve um emagrecimento saudável, a gente precisa buscar e reconhecer que a gente precisa fazer o certo. Porque fazer o fácil não vai nos proporcionar um emagrecimento duradouro. Pode sim, momentaneamente, nos ajudar muito. Mas e futuro? Como é que vai estar? Né? Vai ter que ficar investindo diversas vezes para mudar algo que precisa ser definido e permanecer na nossa vida? Né? E eu falo isso por minha própria experiência. Eu trabalho com emagrecimento, eu sou farmacêutica e no meu consultório eu faço a avaliação por bioimpedância, faço a anamnese e o paciente chega para mim, me esclarece tudo o que ele deseja, o que ele busca no emagrecimento. Mas será que ele faz realmente o que é certo? Boa parte não. Boa parte acaba achando que é milagre. Trabalhar com fitoterápicos, porque tem os nutracêuticos, tem tudo isso. A gente pode utilizar de vários recursos para a gente tratar a nossa saúde. Mas se você não fizer aquilo que é certo, não vai adiantar absolutamente nada. E isso cansa a nós que somos profissionais. E a gente quer ver o bem do nosso paciente, a gente quer ver a mudança, a restauração na saúde, mas também traz um desconforto para a pessoa, por quê? Ela fica frustrada, triste e acaba se desestimulando e não busca um diferencial, uma mudança na sua vida, né? E pode até perder peso, né? Essas pessoas perdem peso pelo fácil, mas também vem o peso em dobro, muitas vezes. Principalmente quando se utilizam anfetaminas, que é a moda, né? As pessoas buscam tomar sibutramina, fenproporex, esses são geralmente o nome das substâncias, que estimulam o sistema nervoso central para impedir o seu sensor de fome. Então, ele bloqueia a sua fome. Mas, junto com ele, vem diversos outros malefícios. Boca seca, irritabilidade, né? E como é que você vai se sentir bem se você está irritada? Como é que você pode garantir estar saudável dessa forma? Não tem como nós garantirmos, ok? Pode passar, por gentileza? Então, entendendo que nós precisamos fazer o que é certo, em vez do que fazer o que é fácil. Vocês compreenderam que nós precisamos fazer o que é certo, em vez de buscar a facilidade, que pode ser o quê? Muito rápido, emagrecimento rápido, e isso não acontece. Eu vou já esclarecendo que não há milagre. Milagre o Senhor faz, mas a gente precisa buscar a mudança dos nossos comportamentos. Tá ok? Então, hoje vocês vão obter respostas para o que pode estar acontecendo de errado, porque ainda não conseguiram emagrecer, e identificar as suas falhas, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então, como diz o nosso tema, né? Como emagrecer de maneira saudável? O que vocês acham que é um emagrecimento saudável? Dentro de tudo que eu já falei que é o fácil.
Comer pouco. Pouca pizza, principalmente. Beber bastante água, fazer exercício. Atividade física. Comer legumes, verduras, exatamente. Tudo isso faz parte do nosso emagrecimento saudável. Querer emagrecer, nós vamos chegar nesse ponto aí, muito importante. Então, o emagrecimento saudável precisa nos direcionar a viver uma vida em completa harmonia física, mental e social. Você pode passar o slide, por favor? Então, o anterior, isso. Então, o emagrecimento saudável precisa nos direcionar para isso. Durante o processo, nós temos que ter um equilíbrio físico, mental e social. Foi falado aqui no mês passado pela doutora Stephanie a respeito de como ter uma vida saudável, né? E foi dito a respeito desses parâmetros. E o emagrecimento, para ser considerado saudável, ele precisa estar sendo formado de acordo com isso. Então, se eu levar o meu corpo à exaustão, mesmo sabendo que o exercício físico é importante, vai estar sendo saudável o meu emagrecimento? Exatamente. Se eu tomar esses medicamentos controlados que fazem perder peso muito rápido, eu vou estar tendo uma mente saudável durante o meu emagrecimento? Eu vou ter a consciência daquilo que eu estou ingerindo, dos malefícios que eu estou colocando dentro do meu corpo? Não. E a minha vida social, como é que vai ficar? Vai ficar muito ruim. Então, a gente foge de tudo isso, apaga tudo isso da nossa cabeça e a gente precisa trazer o quê? Harmonia para o nosso emagrecimento. Não é uma coisa desesperada, não é uma coisa que vai acontecer em um mês. Será que nós engordamos, por exemplo, 20 quilos em um ano? A gente vai emagrecer esses 20 quilos em um mês? Não tem como. Por quê? O emagrecimento é um processo, Então a gente precisa enxergar que precisa fazer o que é certo. Então, é isso aí. Nosso emagrecimento deve nos direcionar a uma saúde durante o processo e depois do processo. Provavelmente, o que vai acontecer, é que nós vamos perder peso muito rápido se a gente não fizer aquilo que é certo. Mas nada disso garante que nós vamos ter um emagrecimento duradouro. E é importante esclarecer que perder peso é diferente de emagrecer, Nós ficamos muito preocupadas com aquilo que nós vemos na balança, essa semana me pesei, só foram 500 gramas, poxa vida. Então vou ficar triste, então vou comer aquele chocolate, já não deu certo mesmo. Vou abandonar logo tudo de vez, não aguento mais essa vida de perder peso. E fica aquela ansiedade. A ansiedade é emagrecimento saudável? Não. Então, é preciso entender que a gente não precisa ficar preocupado com a balança. Ela é legal para nos direcionar e para que a gente tenha clareza em certos momentos. Mas perder peso não necessariamente é emagrecer. Porque quando a gente faz aquilo que é errado, a gente pode sim perder muito peso. Mas a gente pode perder dentro dessa quantidade de peso, mexer com algumas partes da nossa composição corporal. Nós podemos perder massa muscular, nós podemos perder sim tecido adiposo, que é a gordura, mas também nós vamos perder água, vamos perder minerais e substâncias que são importantes para o nosso corpo. Então, não necessariamente eu olhar para a balança e ver menos 5 quilos vai me garantir que eu estou saudável. Eu posso formar um problema muito complicado, muito difícil e gerar uma doença, uma baixa imunidade e acabar prejudicando o processo. Aí você para pensar, Perdi 5 quilos. Poxa, já era para eu estar bem, agora deu essa garganta inflamada, estou sempre gripada, sempre resfriada. O que está acontecendo? Não estou saudável? Não está saudável. Porque perder peso não quer dizer que você emagreceu. Para a gente considerar que nós emagrecemos, a gente precisa perder o quê? Gordura corporal.
é o ponto importante para a gente identificar o nosso emagrecimento. Nos primeiros dias, nos primeiros meses, nós perdemos muito mais, consideravelmente, porque a gente troca a nossa alimentação e automaticamente nós vamos estar desintoxicando o nosso organismo. A partir dessa desintoxicação, a gente vai deixar de reter líquido, a gente vai estar tratando a nossa imunidade e esses parâmetros vão ajudar que a gente perca bastante peso no começo. Mas há um momento que a gente precisa prosseguir no emagrecimento para perder o quê? Eliminar a gordura. Então, o emagrecimento é a diminuição de gordura corporal, que ela, em excesso no organismo, pode causar diversas doenças, como o diabetes, como esteatose hepática, que é gordura no fígado, né? Pode gerar problemas cardíacos e tantos outros. Então, vocês entenderam que não precisa ficar ligado na balança, é preciso ficar ligado no emagrecimento saudável. Liberdade da balança. Vamos nos libertar da balança, porque é importante a composição corporal. E como é que eu vou saber como é que está a minha composição corporal? Segunda-feira eu vou começar a minha dieta. E aí, como é que vai ser? Vai fazer sozinho? A gente viu aqui que sozinho a gente não consegue, né? Então, para que a gente tenha a orientação correta e saiba exatamente o que precisa ser feito, conhecer o nosso corpo, a gente precisa procurar um profissional que vá te dar total apoio. E ele vai identificar qual é o excesso que você tem no seu corpo. Qual é a sua maior debilidade. Vai saber quais são as enfermidades, as doenças que podem estar ocasionando, de repente, esse excesso de peso. Porque a obesidade ela é multifatorial. A gente também não pode jogar a culpa só na comida. Há questões familiares, há questões de estilo de vida, há questões genéticas também, né? Mas a gente também não pode jogar isso como desculpa. Então tem que ter um balanço. Certo? Então, correndo da balança. Pode passar, por gentileza. Existem 2 fatores importantes se a gente quer emagrecer de maneira consciente, de maneira saudável, fazer o certo, que é enxergar a necessidade. Antes de qualquer coisa, nós queremos fazer o certo. E 2 fatores determinantes para fazer o certo. Eu preciso enxergar que eu preciso emagrecer. Fala sério, você quer emagrecer porque as pessoas dizem que você precisa ou porque você reconhece em você que você tem essa necessidade? Por quê? Se você quer emagrecer porque o seu próximo, o seu irmão, o seu esposo está falando, poxa, vamos cuidar um pouquinho, né? Você tá acima do peso, olha como é que tá essa calça. Vamos fazer o exercício, o que você acha e tal, né? Falar vai adiantar alguma coisa? Nem sempre. É preciso enxergar a necessidade. Eu falo isso por experiência própria. Eu, quando era criança, eu era uma criança obesa. Eu não tinha pescoço, que era tudo juntinho, assim. Né? E na minha adolescência, uma parte também. Né? E minha mãe vivia falando, né? Patrícia, para de comer pão. Você come muita besteira, esses salgadinhos. Come pão sem miolo e tal, aquela coisa toda. Eu ligava? Não. Eu poderia estar, assim, insatisfeita com o meu corpo, né? Porque eu tinha as minhas coleguinhas e não era da mesma forma. Mas isso não gerava em mim uma vontade para mudar. Não gerava em mim essa vontade. Então, minha mãe falava para comer o pão sem miolo. Eu comia o pão sem o miolo, mas depois eu comia o miolo. Né? Então, não adiantava absolutamente nada. A partir do momento que eu entendi, eu reconheci a necessidade de que eu precisava emagrecer, foi que houve a mudança na minha vida. Entenderam? Então, não adianta a gente falar. Certo? Para aqueles que falam para os amigos, para os parentes, pô, vamos emagrecer aí que tá ruim para você e tal. Não adianta, você precisa mostrar a essa pessoa a necessidade. Né? Eu não posso chegar para o Guilherme e falar, você tem que emagrecer que tá ruim. Não, mas você já conseguiu. Ele reconheceu a necessidade. Se ele não tivesse reconhecido que precisava, nada disso teria acontecido. Entenderam? Então, vamos parar de falar para o nosso irmão
que ele precisa emagrecer e vamos mostrar a ele a necessidade. Como que nós podemos mostrar a necessidade que a pessoa precisa emagrecer? A gente vai mostrar os pontos positivos da pessoa, né? Quais são os teus sonhos? O que você tem projetado na sua vida para daqui a 5 anos? Né? Eu tenho projetado ter meus filhos, eu tenho projetado me casar, fazer uma faculdade, me desenvolver mais no ministério. Mas como é que está a sua condição de saúde hoje para que isso seja feito com muito esmero, com todo o vigor que há em você? Porque, olha, você precisa mudar a sua alimentação. É preciso buscar algo mais para você se desenvolver. Será que se você não tiver um pouco mais abaixo do peso, não vai ser melhor para você fazer uma faculdade, de repente, de educação física, e você ser exemplo para outras pessoas? Então, a gente vai mudando a forma de falar com o nosso colega, com o nosso amigo, com o nosso parente. Então, não podemos forçar. Porque mesmo que pareça óbvio, a pessoa não enxerga que está acima do peso. Tá ok? Exatamente. Exato. A pessoa realmente vê que está acima do peso, né? Mas não chegou ao ponto de se autoconhecer, de enxergar essa necessidade. Poxa, como vai ser a minha velhice? Porque existem doenças que vão se agravando com o passar do tempo. Né? Uma gordura abdominal, por exemplo, né? Vai crescendo vai se iniciando aos poucos. Né? São coisas gradativas. A esteatose hepática não alcoólica, que é a gordura no fígado, ela é uma doença silenciosa. Então, quando você vai ao médico e ele dá esse diagnóstico para você, você nem imaginava. Você poderia, sim, estar passando mal, sentindo aquele desconforto todo, mas é algo gradativo que foi se desenvolvendo e você não deu tanta importância, não enxergou a necessidade. E que diferença há, né, de um excesso de gordura e causar uma esteatose hepática não alcoólica de uma esteatose hepática alcoólica, que é causada por excesso de álcool, de consumo de álcool. Então, nós que somos cristãos, a gente precisa parar para observar a nossa vida. Porque como é que vai estar? Né? Que diferença vai haver da luz com a pessoa que está lá bebendo bebidas alcoólicas em excesso, causando uma doença tão grave? E nós consumindo alimentos causando praticamente a mesma doença. Será que isso é legal para a nossa vida? Acredito que não, né? Então, esse primeiro ponto, reconhecer a necessidade. A gente precisa olhar para dentro de nós e observar, poxa, não é isso que eu quero para mim. Então, eu vou correr e vou me esforçar para me mudar. E o segundo fator determinante, pode passar, por favor? Que é conhecer o seu corpo. Conhecer a si mesmo é parte fundamental para definir quais vão ser as estratégias, né, e respeitar os seus limites. O que você vai fazer para conseguir emagrecer? E é importante para que você tenha clareza do que precisa ser feito. Né? Por isso, procurar um profissional é importante, porque ele vai te mostrar qual é a sua necessidade e você vai abrir a sua mente. Não, se é isso que eu tenho que fazer, então eu vou seguir aquilo que me foi orientado. É importante saber que como está a sua condição de saúde hoje, até que ponto chegou. Né? Vamos saber. Até que ponto eu cheguei na minha má alimentação, nos meus hábitos ruins de vida, para que eu esteja hoje nessa situação. É importante a gente reconhecer tudo isso que está acontecendo. Há alguma doença já associada a esse excesso de peso? Traga seriedade para o seu emagrecimento, ok? É preciso também, além de tudo isso, fazer um diagnóstico, a gente avaliar a nós mesmos. Né? Quais são as minhas limitações? O que tem me feito perder esse vigor e essa vontade de querer mudar? Né? Quais são essas minhas limitações? Às vezes as pessoas criam situações para fugir da realidade.
né? Ah, não tenho tempo. Ah, estou sem dinheiro para pagar uma academia, não tenho um plano de saúde, como é que eu vou no médico? Né? A gente vai criando barreiras. E quais são essas limitações? É preciso reconhecer e parar de se autolimitar, porque se a gente ficar se limitando sempre nessas coisas, o tempo vai passando e vai ficando mais grave e ainda mais difícil de você conseguir se recuperar. Né? A que ponto você chegou? De como conseguir resistir não consegue resistir a uma sobremesa, ou não consegue ficar sem comer um pão de manhã, ou come até mais de um, ou não consegue resistir a uma Coca-Cola, um refrigerante. Né? Até que ponto chegou o nosso impulso ser maior do que a nossa vontade o nosso autocontrole? Da gente não se controlar enquanto tem um sorvete no congelador, né? E a gente, enquanto não acaba, a gente está ali, ó, aquele sorvete depois do almoço, no lanche, com brownie, né? Até que ponto nós vamos chegar nessa situação? E como é que está o seu corpo? Você chegou nessa situação toda. Há um déficit na sua disposição, né? Há dores nas articulações, porque esses alimentos, eles infectam o nosso organismo. Já foi verificado, e há estudos que falam que o nosso intestino tem ligação completa com o nosso organismo. Então, se a gente come alimentos destrutivos, esse tipo de alimento, nós estamos intoxicando o nosso organismo. Né? E aí eles podem causar retenção de líquido, dores nas articulações, enjoos pela manhã, principalmente quando você come coisas gordurosas à noite. Né? Sono excessivo, muito cansaço, fadiga crônica. Às vezes você só regulando a sua alimentação, fazendo aquilo que é certo, tudo isso muda. E não precisa ficar tomando diversos medicamentos para dor, como os anti-inflamatórios. Pô, estou com a dor no joelho, vou tomar um anti-inflamatório. E aí prejudica o estômago. E aí, como é que vai tratar o estômago? E vem aquele monte de medicamentos. Aí afeta o emocional. E como é que está o emocional? Fica abalado, porque você não está conseguindo se movimentar melhor, você não está conseguindo dar o seu melhor no seu trabalho, com a sua família, na igreja. Por um ponto que você precisa mudar na sua vida. Né? Então, antes de colocarmos em prática, nós sabemos que é preciso fazer aquilo que é certo, sabemos que preciso enxergar a necessidade, né? Eu preciso conhecer, ter um autoconhecimento, procurar um especialista e ver quais são as minhas limitações que me impedem de avançar, e nós vamos colocar em prática. Você para agora e ali está lá, ó, estado atual. Qual o seu estado atual hoje? Como você tem se enxergado hoje em relação à sua saúde, em relação à sua disposição, em relação a tudo aquilo que você faz? Você tem dado o seu melhor? Será que a sua saúde física não está te impedindo de dar o seu melhor? Né? Então, esse é o nosso estado atual. E aí nós temos, mais à frente, o estado desejado. Né? Como você quer estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Esse é o nosso estado desejado. E entre o ponto A e o ponto B, o estado atual, hoje, dia 23 de junho de 2018, para o seu estado desejado, que você aí mentaliza qual é o dia que você vai fechar os seus olhos e vai se enxergar com um corpo saudável, com mais disposição, feliz em estar com sua família, vestindo as coisas que você gosta de vestir. Né? Esse é o seu estado desejado. Há um processo entre esses 2 pontos. E é esse processo que vai garantir o seu sucesso. E dentro desse processo nós vamos falar a respeito de 4 elementos essenciais que nós precisamos ter para chegar no nosso estado desejado. Quem tem um estado desejado aí que ainda não alcançou? A gente reconhece a necessidade, isso é muito importante. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? Então, reconhecer a necessidade, e a gente tem algo muito importante para falar em 4 elementos essenciais. Óbvio que vocês já devem conhecer alguns, né? A gente sabe o que tem que fazer, mas acaba não fazendo, né? Então, o primeiro elemento essencial é a fé e a comunhão.
né? É maravilhoso observar que existem pessoas interessadas em cuidar da sua saúde, reconhecer essa necessidade, e nós temos algo muito maravilhoso ao nosso lado para nos ajudar, que é a nossa fé e a comunhão com os nossos irmãos e amigos, né? Acredito que as duas dinâmicas que foram feitas ajudou muito como introdução para essa palestra, justamente porque mostra que nós precisamos um dos outros e principalmente nós precisamos de Deus para trazer seriedade para o nosso emagrecimento. Para emagrecer é preciso mais do que força de vontade. A força de vontade é excelente, muito boa, mas não é o suficiente. Porque vai existir dias durante o processo para chegar no estado desejado em que a força de vontade vai ser de desistir. E é nessas horas que a gente pensar em desistir, vai haver em nós algo muito maravilhoso, que é a nossa comunhão com os nossos amigos e irmãos, né? Você tem que estar perto de pessoas que têm a mesma visão que você e que querem ver o seu desenvolvimento, e principalmente o poder de Deus, né? Se a gente traz para o nosso projeto, seja para qualquer área da nossa vida, a seriedade de que eu preciso de Deus, do poder de Deus na minha vida, e eu preciso da comunhão com os irmãos, tudo muda, né? A gente tem um diferencial muito grande de outras pessoas, porque a gente pode pedir ajuda de Deus e não é nada fútil. É fútil você cuidar da sua saúde, você querer emagrecer, você querer estar bem? Não é. Então, peça ajuda a Deus. Antes de começar a fazer mudanças para ter uma vida saudável, primeiro você precisa acreditar que essas mudanças são possíveis. E mais importante ainda é pedir a ajuda de Deus e receber dele o poder necessário para mudar. O bom de compartilhar essa palestra é porque a gente vai trabalhar em cima da verdade, né? A gente não pode se esconder de Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se a gente está comendo de forma exagerada para cobrir uma emoção, um sentimento. O que é totalmente errado, que a bispa Érica falou aqui, né? Existem dois tipos de fome, nós vamos falar mais à frente, né? Qual a necessidade de eu comer um pacote de chocolate assim, em um segundo? Nenhuma. Né? Então, a gente precisa trabalhar com a verdade e falar para Deus aquilo que está no seu coração. Senhor, eu não consigo resistir a isso, por favor, me ajuda. Pedir ajuda de Deus é mostrar a sua dependência. Se Deus deseja que sejamos santos e irrepreensíveis diante dEle, Ele não nos ajudaria? Com certeza. Então, a fé para mudar é saber que mesmo estando com uma vida na contramão de tudo que a gente deveria fazer, é saber e reconhecer que é possível alcançar com a ajuda de Deus, né? O que Ele tem preparado para nós é uma vida abundante, né? E uma vida abundante é uma vida em harmonia, em equilíbrio, que é o estado físico, mental e social em equilíbrio, saudável, né? A primeira coisa que precisamos mudar é a forma como nos relacionamos também com a comida. Pode passar, por favor. E eu vi Como tem sido a sua relação com a comida? Aquilo que nós falamos, né? É uma barra de chocolate em 1 minuto. Vai ser uma competição, né? Quem come mais chocolate. Principalmente na fase de TPM, né? Que as mulheres ficam mais nervosas, ansiosas, né? Então, esse comportamento a gente precisa mudar. Porque a gente comer de forma compulsiva não vai nos trazer o refúgio certo para fugir de uma ansiedade, de um estresse, né? Sobre quem você está lançando a sua ansiedade? A palavra de Deus diz que nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? Como seria, por exemplo, se eu estou ansiosa, estou nervosa e está aquela frustração, um problema muito grande para resolver,
E eu vou lá, quero saber, vou largar, chutar o balde, vou pro rodízio de pizza, vamos lá. E comer de forma compulsiva e tomar litros e litros de Coca-Cola, de refrigerante, para fugir de um problema. Seria a mesma coisa que a gente substituir esse versículo e dizer: eu lanço sobre a Coca-Cola, eu lanço sobre a pizza, a minha ansiedade porque ela tem cuidado de mim. Será que Deus iria se agradar disso? Porque a gente traz a consciência, porque isso nós fazemos de forma inconsciente, é por impulso. Então, a palavra de Deus diz, que nós vamos ler mais à frente em Romanos, né, que a gente precisa ter uma mente transformada, né, e um viver racional. Se a gente age por impulso, nós não estamos agindo de forma racional, né? Então, se a gente lança sobre essas coisas a nossa ansiedade, Deus não vai se agradar. A gente não vai estar agradando a Deus em todas as coisas. É preciso também a gente calcular o preço, né? A que ponto eu vou fazer todas essas coisas e vai me trazer tanto benefício? Qual o preço da minha vida para eu estragar dessa forma? A gente fala muito das pessoas que bebem, das pessoas que se viciam com drogas, mas existem pessoas que se viciam com comida. Isso é uma realidade muito forte. E a cada dia isso tem sido maior na vida de muitas pessoas. Até mesmo dos cristãos. E isso precisa mudar na nossa mente, né? Calcular o preço. Poxa, nós temos uma vida abundante que o Senhor nos deu. Ele nos deu vida para que vivêssemos para Ele. A nossa vida tem preço valioso, o sangue de Jesus. Será que eu posso ficar mesmo destruindo o meu corpo, que é templo do Espírito Santo? Né? E a questão da falta de urgência. É só hoje. Não, é só esse final de semana. Segunda-feira, tô lá na academia, tô lá no exercício. Mas será mesmo? A gente fica postergando algo que precisa ser mudado hoje. Existe uma urgência para a gente mudar, porque existem vidas para a gente transformar, né? Cada um de nós aqui, o Senhor tem um propósito. Cada um aqui tem um propósito de vida. Não tem? Todos nós temos um propósito. Então, até que ponto eu vou estar dando mau testemunho de uma pessoa descontrolada, que não tem um autocontrole, porque se alimenta para fugir de emoções? Será que Deus não quer tratar essas emoções? Né? É a falta de urgência, é para ontem, porque existem vidas para serem transformadas por meio da nossa vida e do nosso testemunho. Muitas vezes é mais valioso do que aquilo que a gente fala, né? Então vai chegar um momento em que as pessoas vão ver a mudança no seu comportamento e caramba, glória a Deus pela sua vida. Nossa, você está bem, a sua família mudou, todos mudaram, que legal. Poxa, eu quero ser assim também, o que você fez? E aí você vai compartilhar daquilo que você viveu para mudar outras vidas. Olha que legal, que maravilhoso, não é? Né? Então, a gente precisa entender. Nós não podemos fazer isso, né, de lançar sobre essas coisas, esses alimentos, a nossa ansiedade, e estar passando por problemas e passar isso para Deus, né? Se está difícil, dobra o joelho, você tem um altar na sua casa e fala com o Senhor. É a questão da verdade, tá? Pode passar, por favor. E ali nós temos um versículo, né? Em Romanos 5, 3, 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, né? Então, vamos mudar esse nosso estilo, porque Deus vai nos capacitando a cada dia, né? E a gente vai sendo aperfeiçoado. Se a gente consegue vencer essa barreira, muitas outras na nossa vida a gente consegue vencer também.
porque uma vai fortalecendo a outra. Existem hábitos que são mestres, e existem coisas na nossa vida que a gente muda, que são mestres também. E mudar a nossa saúde é mestre, porque quando você tem mais disposição, você aumenta o nível de hormônios de prazer, e aí você vai gerar mais sonhos. Poxa, eu posso fazer uma faculdade, né? Poxa, eu consegui perder 30 quilos, o que é uma faculdade? Né? É algo que você ali tá todos os dias, é um sonho, e você vai modificando outras coisas na sua vida. É preciso a gente se enxergar como Deus também nos enxerga. E outro ponto importante é a fé, outro ponto é a comunhão. Alguns estudos mostram que as pessoas, quando se reúnem para ter uma vida mais saudável, elas emagrecem o dobro do que elas fariam sozinhas. Então, se eu faço isso em conjunto com o meu irmão, com meus amigos, eu consigo obter resultado muito mais rápido do que se eu fizer sozinha, né? Ou seja, se una às pessoas certas que querem o mesmo que você e que não te sabotam, né? Convidando você para um rodízio e te chamando para lá, pô, promoção do dia, hein? Aquele hambúrguer, ó, sensacional. Então, você tem que se unir a pessoas que querem a mesma coisa que você. Tá ok? Eu enxergo a necessidade, eu ajudo o meu irmão, né? É preciso estar perto de pessoas que te incentivam, que te ajudam no seu propósito, te respeita a sua decisão, né? Porque nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nos relacionamos. Se essas 5 pessoas que eu mais me relaciono não reconhecem a necessidade de ter uma vida saudável, eu posso ficar andando com elas. Porque você é a média dessas 5. Né? Se a gente anda com pessoas que não têm o mesmo propósito, ela vai nos afundar. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Se eu me envolvo com 5 pessoas que não têm o mesmo propósito, uma vida de santidade, uma vida com Deus, eu vou estar o quê? Me destruindo. Né? Então a gente precisa ver, analisar quem são as pessoas que podem partilhar desse mesmo propósito. E aí você se envolve com essas pessoas e dará muito certo. E emagrecer para ter saúde. Né? Se você ama os seus amigos, não faça isso com eles, né? De chamar para um rodízio, de chamar para aquela festa, né, de comidas exageradas. E além disso, há um ponto muito importante, precisa ter estratégia. Né? Se você vai a uma festa, geralmente na igreja é festa toda semana, né? Quase toda semana tem um aniversário. Come em casa antes, já vai com o estômago já forradinho, né? Que aí você não vai comer em excesso. E aí você sabe analisar aquilo que é bom e não é bom para você. Tá? Em Eclesiastes 4, 9 ao 10 diz, melhor... tem gente que nem come em casa, justamente para comer na festa. Isso aí tem que mudar. A gente precisa mudar a nossa mente, tá? A mente transformada faz isso, né? A gente tem que mudar. Se eu tenho uma mentalidade de gordo, uma mentalidade de pessoas que só pensam em comida, eu vou expressar aquilo que está na minha mente, porque inconscientemente eu vou agir daquela forma. Agora, se eu colocar na minha mente que eu tenho uma mente de Cristo, uma mente transformada, eu vou ter controle. E eu vou saber, não, eu não posso sair do meu propósito. Eu tenho um propósito, tenho que olhar o meu estado desejado, tenho que mentalizar aquilo que eu desejei. Não, então eu vou ter estratégias. Vou comer em casa, vou comer minha salada. E existem comidas saudáveis que são muito deliciosas. Água? Ah, tá. Só... Meu Deus, 15 minutos, vamos correr. Né? Então vamos passar para outro tópico, por gentileza. É a mudança da mente. Que está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, como nós já falamos aqui. Rogo-vos, pois, irmãos,
pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós decidimos mudar algo em nossa vida, seja uma rotina, um mau hábito, um comportamento, primeiro eu preciso mudar a forma como eu penso a respeito de todas essas coisas, né? Então, transformar a mente é extremamente necessário, mas mais do que a gente pensar numa comida saudável, porque é uma consequência. A partir do momento que eu transformo a minha mente para viver uma vida transformada, eu não vou mais ingerir alimentos que vão me prejudicar, porque eu vou estar sendo racional. A partir desse momento em que nós temos essa mente renovada e os pensamentos ruins já não vão existir mais e passamos a desenvolver um novo comportamento, né? A gente pode mudar a nossa vida. E existem 2 fatores muito importantes que a gente precisa entender na mudança da mente. Eu falei aqui que nós agimos muito por impulso, pela nossa emoção. E a gente precisa entender que existem 2 pontos que se chamam dor e prazer. Nós sempre queremos fugir da dor para sempre alcançar uma vida de prazer. Isso para tudo. Mas até que ponto esses prazeres estarão me beneficiando? Inconscientemente a gente foge da dor, né? Seja para alimentação, seja para um estudo, seja para uma mudança de mentalidade de vida, né? Quando nós fugirmos, quando queremos fugir de vários sentimentos, quando a gente foge da dor e quer viver uma vida só de prazer. A gente foge. Pode passar, por gentileza? A gente quer fugir do vitimismo. A gente quer fugir do nosso emocional. A gente quer fugir da procrastinação, da impaciência, de vontades erradas, palavras contrárias, justificativas, hábitos ruins. A gente não quer viver nada disso, certo? Mas a gente evita a nossa vida de prazer fugindo para não sentir dor. E vem o prazer, mas depois vem o quê? A dor, principalmente da questão dos alimentos. Pode passar, por favor? E essa escolha vai na contramão. Tem um antes. Não? Beleza. E essas escolhas vão na contramão de tudo que há no mundo, né? Essas nossas escolhas. Porque nós queremos viver uma vida de prazer, mas a gente não quer passar pela dor. Você pode passar o próximo? Depois eu vou... Tá antes. Esse aí, beleza. Porque existem prazeres que devemos recusar porque o seu fim é de dor. Vocês entenderam? Existem prazeres que a gente quer recusar. Desculpa, é porque eu estou com da hora. Existem prazeres que devemos recusar, porque o seu fim é de dor. E existem dores que devemos aceitar, porque o seu fim é de prazer. Né? A gente não quer se confrontar e a gente não quer passar pela dor. Mas recusar um alimento que a gente gosta muito é uma dor. É dolorido você tomar a decisão de você emagrecer. Não é algo fácil você recusar aquele pãozinho que você já está acostumado a comer todo dia pela manhã. Não é fácil você recusar levar um chocolate para o cinema, né? E comer aquele coisa grandão lá de M&M's. É dolorido, mas existem dores que vão nos gerar prazeres. E um exemplo maravilhoso que eu gosto muito é o de Daniel. E Daniel, ele recusou se alimentar dos manjares do rei porque ele não queria se contaminar. Poderia ser muito delicioso aqueles manjares. Imagina, uma comida maravilhosa, vinhos, sucos. Aquelas comidas deveriam ser muito boas, muito prazerosas. Mas ele foi racional. Ele parou e pensou, não,
Eu não posso me contaminar. Então ele se arriscou, recusando comer e pedindo outro tipo de comida, né? Então ele não aceitou se contaminar. E assim também é na nossa vida. A gente não pode querer nos contaminar o nosso corpo. Tudo que decidimos fazer na vida vem com preço a ser pago. Se a gente sabe do preço, por que a gente faz? Um exemplo. Por exemplo, uma faculdade. A gente sabe que é um preço. O preço real, dinheiro, que você tem que abrir mão de muitas coisas que você gosta de fazer para pagar uma mensalidade, por exemplo. Você tem que se dispor em tempo, você tem que ficar madrugadas orando, por exemplo. Então, você tem noção que vai ser dolorido, mas você faz por quê? Porque há uma recompensa no final. Depois de 5 anos você vai se formar, você vai melhorar a sua vida e você vai ser um profissional habilitado, né? Então, de início você faz porque você visa o seu benefício. O emagrecimento é da mesma forma. A partir do momento que você enxergou a necessidade, porque você precisa ter saúde, vai ser dolorido o processo. Você vai ter que recusar, você vai ter que se afastar de pessoas. Mas vai ser bom porque você vai chegar no seu objetivo, você vai estar agradando a Deus. Quando buscamos o prazer, sempre em primeiro plano, nós buscamos uma recompensa imediata. Agora pode passar para esse, né, que está ali. Quando a gente busca uma vida de prazer, uma emocional, a gente age pelo sistema emocional e nós temos uma recompensa imediata, né? Aquele prazer, aquela vontade gostosa daquela Coca-Cola gelada, né? Mas depois vem o quê? A dor por ter comido aquilo que fez mal. E quando a gente age pelo sistema racional, é totalmente contrário. No início pode ser doloroso, mas depois nós temos o quê? Uma recompensa maravilhosa, porque a gente conseguiu permanecer firme no propósito. Tá? Qual desses dois vocês acham que é melhor? O sistema emocional, que me dá um prazer, mas pode depois trazer aquela dor? Ou é melhor passar pela dor para depois ter o prazer? O sistema racional, assim como diz a palavra, né? Então nós temos que buscar uma vida racional. E nós vamos passar para o terceiro elemento essencial, que é a alimentação. Eu coloquei uma palavra de Hipócrates, que diz que seu alimento seja seu remédio, e que seu remédio seja seu alimento. Existem muitas enfermidades que a gente pode tratar através da forma como a gente se alimenta, né? E a fome, ela é normal, a fome é fisiológica, nós podemos sentir fome, né? Mas nós precisamos entender que existem 2 tipos de fome. E existe a fome física e existe a fome emocional. É importante a gente identificar, porque a gente é pego na emoção e age por quê? Pelo impulso, né? E a gente acaba comendo alimentos que vão nos destruir. E aparece de repente aquela sensação de urgência, essa é uma fome emocional. E a fome é muito específica, né? Quando você tem uma fome emocional, você quer um alimento específico, principalmente um açúcar, né? E você quer, tô com uma fome. Não, mas eu tenho que comer ali, naquele restaurante que tem aquele prato, que tem aquele hambúrguer. Essa é a minha fome. É uma fome emocional. Porque quando você tem uma fome física, você come o que tiver em casa, nem que seja um ovo cozido, você vai comer, né? Nem que seja só uma saladinha com um bifinho, maravilhoso, saciou a sua fome. Então a gente precisa ficar de olho na fome física e fome emocional. E essa fome emocional a gente come de forma desordenada, descontrolada, né? Associada realmente à questão da emoção. Até que ponto, né, a gente chega de comer vários pacotes de chocolate e não se dá conta que está comendo ali? Quantas vezes, né, a gente abriu um pacote de biscoito e caramba, já acabou? Né? Porque você vai comendo por impulso, de forma descontrolada, e a sua mente está viajando ali, você está sentindo o prazer, já subiu a dopamina, a serotonina, e aí baixou e você,
tudo isso eu comi? E vem aquele arrependimento. Porque foi uma fome emocional. E o que o Senhor falou para a gente? Que a gente deve lançar a nossa ansiedade, o nosso emocional, para Ele, tá? Vocês acham que é possível dieta sem dor? A dieta sem dor existe a partir do momento de tudo isso que nós falamos, né? A dieta sem dor é aquela, primeiro, que nós conseguimos manter. Toda dieta é muito boa. Tá me assustando. 5 minutos. Toda dieta é excelente, é muito boa. Mas a dieta boa que funciona para você é aquela que você consegue manter como hábito de vida. Existe dieta low carb, existe cetogênica, existe a de comer em 3 e 3 horas, tantas outras. Mas qual que vai ser a melhor para você? A que você consegue se adaptar, né? Nós passamos várias experiências de dietas diferentes e aquela que a gente foi fazendo certinho deu muito certo. Nosso corpo se adaptou muito bem, né? Então, não adianta você furar a dieta. Você tem que entender que a dieta certa é aquela que vai te trazer uma transformação de vida, é aquela que vai fazer parte total da sua rotina. Tem que ser prazeroso, tá? E o segundo ponto, que é muito importante para ter uma dieta sem dor, é aquilo que nós falamos. Mudando a mente sobre qual recompensa você quer ter. A partir do momento que você entende qual é a sua recompensa, você vai mudar. Não vale a pena. Poxa, já perdi 3 quilos, vou comer isso aqui para voltar tudo. Não vale a pena. Eu tenho um propósito, eu tenho um alvo. Não, eu tenho uma vida para recuperar. Eu tenho vidas para transformar através da minha vida também. Então, não vou me corromper. Não vou me corromper, vou permanecer fiel. E isso vai te trazendo prazer, porque os benefícios do emagrecimento vão chegando. Você vai melhorar sua autoestima, você vai ficar mais disposta, seus sonhos vão ser restaurados, a vontade de se exercitar, de estarem com os amigos, a sua autoestima elevada, te faz cuidar melhor do seu corpo, da sua aparência. De repente acontece de você encontrar alguém e namorar alguém, né? De mudar essa questão na sua vida, tudo isso vai acontecendo aos poucos. Pode passar, por favor. E nós chegamos no último elemento essencial, que é o exercício. Sabe qual é o exercício que dará certo para você emagrecer? Aquele que você faz com prazer. Então, se você associa a sua atividade física sendo prazerosa, dará muito certo, né? Você pode andar de bicicleta, correr, fazer caminhada, musculação, dança, o yoga, né? Óbvio que separando algumas coisas que não convém para nós, mas existem alongamentos que são muito legais e isso melhora o nosso corpo. O pilates é essencial. Então, qual é o melhor exercício? Aquele que te dá prazer, porque tem que ser prazer. Esse processo, como nós falamos, não é rápido, é um processo. Então, a gente precisa se encontrar durante esse processo e buscar prazer continuamente, tá? E para isso você precisa procurar também um profissional, porque lembra da questão da composição corporal? Então, o profissional de educação física, um nutricionista, outro profissional, ele vai te ajudar a te mostrar o que você pode fazer. Se uma pessoa tem um problema de hipertensão, problemas cardíacos, ela pode gostar muito de correr, mas ela não vai poder. Então, algumas coisas precisam ser conscientes. Então, vou fazer, mas eu vou buscar alguém para me ajudar, tá? Porque não é só perder peso, é emagrecimento, ok? É emagrecer para ser saudável, físico, mental e social. E dentro de todos os benefícios do exercício ali, o que eu destaco como principal, que eu gosto muito, é tratar e prevenir mais de 40 doenças crônicas. Então, quando a gente se exercita, a gente está prevenindo doenças e a gente está tratando tantas outras. Tá ok? Então, você já sabe o que é certo. E você já sabe o que é fácil, porque muitos já passaram pelo fácil. Quem está disposto a fazer o certo? Amém. Eu tô nesse caminho de fazer o certo. Amém. Legal, então maravilhoso. E como um brinde para todos vocês, eu falei com a pastora Mônica, nós vamos disponibilizar
Não. Eu preparei um e-book falando a respeito de planejar o emagrecimento, né? Então, vocês que tiverem interesse, pode passar? Tem o meu contato, ou depois vocês passam o contato de vocês, eu posso enviar por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Facebook, o e-book de planejar o emagrecimento. É o próximo passo para ter um emagrecimento saudável. Lembrando, um e-book é um livro eletrônico. Nós temos livro físico, né, que nós pegamos, folhamos. O livro eletrônico, ele é online. Então, a gente abre pelo celular e a gente consegue visualizar várias páginas e fazer a leitura. Tá ok? Então, vocês conseguiram entender? Emagrecimento saudável é aquele que nos leva a ter um equilíbrio físico, mental e social, não só no início, mas durante o processo e a concretização. Tá bom? É isso.